Diretório, assinaturas e grupos de recurso. Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui de como você vai organizar as coisas, os seus recursos dentro de um cloud. Para isso, você tem que entender essa estrutura, que é uma estrutura hierárquica, e aí você vai agrupar os seus serviços dentro dessas estruturas que eu vou mostrar aqui para você. Então, pensando aqui em diretório, assinaturas e grupos de recurso. Lembre-se que sempre que você vai trabalhar com o Microsoft Azure ou com qualquer cloud, você precisa ter um grupo de gerenciamento. Esse grupo de gerenciamento seria onde estão os seus usuários, ou seja, um Active Directory da vida. Então, nesse Active Directory, que você pode ter tanto local ou na nuvem, você vai ter lá quais são as pessoas da sua organização. Então, é o que está no nível mais acima aqui. Abaixo disso, nós teremos as assinaturas. Um cloud, ele trabalha em cima de uma assinatura, onde você pode ter uma ou mais. Quando a gente criou aqui essa conta free, ele vai associar para a gente uma assinatura padrão. E essa assinatura, ela vai, de certa forma, ser o ponto principal da cobrança do Azure. O custo que você vai pagar vai ser em cima de uma assinatura. Pense a assinatura como se fosse uma assinatura de um Netflix ou de qualquer outro serviço. Você tem um e-mail, você tem uma conta vinculada, isso gera uma assinatura. Abaixo da assinatura, nós temos os grupos de recurso. Vou mostrar aqui para vocês já na prática, mas imagine o seguinte, você vai ter lá um banco de dados, vai ter um web app e você pode dividir isso por grupo de recursos, inclusive por ambientes. Então, se você tem um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de staging e um ambiente de produção, é recomendado que cada um desses serviços que você tiver dentro desse cenário, você tenha um grupo de recurso diferente para cada um. Então, um grupo de recursos para teste, um grupo de recursos para desenvolvimento e um grupo de recursos talvez para produção. Certo? Então, abaixo do grupo de recursos é onde você vai ter os recursos propriamente ditos. E só mais uma vez, para massificar esse conhecimento, um recurso em cloud é um recurso computacional, ou um recurso de rede, ou um recurso de banco de dados, enfim, algum tipo de serviço que você vai ter. Vamos abrir aqui agora o Microsoft Azure no portal de novo, e aqui no menu eu vou clicar aqui e veja que aqui existe o Resource Groups. Eu vou clicar nele e ele vai me mostrar aqui quais são os grupos de recursos que eu tenho. Ou seja, eu tenho aqui um grupo de recursos chamado Academia.net. Ou seja, ele está aqui no location nos Estados Unidos. Então, aqui dentro, se eu clicar nesse Resource Group, veja que eu vou descer e eu vou ver quais os serviços que eu tenho aqui. Eu tenho dois serviços rodando aqui. Esse serviço aqui, ele é referente ao site de homologação do Academia.net que eu estava fazendo. Então, voltando aqui, ó, o Resource Group, eu tenho um, que é o meu de teste, e agora eu vou criar um novo aqui, como se fosse um Resource Group de produção, certo? Então, veja, eu já tenho aqui o Academia.net, e aqui ele está me falando qual é a sua subscription, é a minha atual, ou seja, eu criei aqui uma assinatura e essa assinatura ela está no topo da cadeia. Eu vou criar aqui um academia.net tracinho produção. E aqui eu vou escolher, como nós já falamos, qual é a região que eu vou colocar essa informação. Essa informação eu vou colocar dentro do Brasil. Então, todos os recursos academia.net produção estarão no Brasil. E dentro da assinatura, dentro da subscription, que é do Academia.net Produção, que é o meu Resource Group, dentro da minha conta, né, da minha assinatura. Bom, eu vou clicar aqui no botão Review e Create, aqui embaixo, e basicamente ele já fez uma validação aqui para mim e falou que, ok, vocês têm essa assinatura, eu vou criar para você o grupo de recurso Academia.net Produção dentro do Brasil. Tá? Existe aqui um passo anterior também, se você quiser, você consegue trabalhar com o conceito de tags. As tags, elas são chave e valor que você pode usar depois para identificar algum recurso dentro do cloud. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o valor de tag produção e um valor aqui, sei lá, que eu vou dar que é 1. Tá? Ah, mas por que você colocou 1? É um valor simbólico. Então, se em algum momento eu precisar fazer alguma automação dentro do cloud, eu posso utilizar essa técnica de tags. Dando um exemplo melhor, imagina o seguinte. Você, todo fim de semana, você quer baixar o seu custo de cloud. Então,
tudo que está na sua produção você quer baixar para um plano para você pagar menos. Desse jeito, se eu dentro desse Resource Group, se eu colocar uma tag aqui, tag-produção, e colocar aqui o valor simbólico de, por exemplo, 10, numa automação, através de PowerShell, através de algum script, eu posso procurar por essa tag, ou seja, olhe para mim todos os grupos de recurso que contenham a tag produção e essa tag produção, todos os recursos abaixo dela, seja VM, seja um banco de dados, eu quero baixar para um plano menor para eu ter um custo menor de fim de semana. Deu para visualizar? É bem isso. Então a gente coloca uma tag como se fosse uma hashtag de uma rede social aqui para a gente conseguir identificar qual é o recurso que nós vamos trabalhar. E esse recurso, através de um PowerShell, de uma automatização, a gente pode, de certa forma, fazer alguma coisa com ele através de script. Vou clicar agora aqui em criar. E o que ele vai fazer é o seguinte, ele está criando aqui para mim os grupos de recurso. Veja que ele me deu essa opção aqui, Pin to Dashboard. Eu posso colocar esse grupo de recurso lá no Dashboard. Então eu vou clicar aqui. Ele colocou isso para mim no dashboard. E se eu voltar aqui no dashboard do Microsoft Azure, veja que existe aqui o recurso que eu acabei de criar. Ele veio para o meu dashboard. Então, se eu quiser entrar de forma mais rápida, eu consigo. E também posso tirar. Se eu quiser tirar aqui, Remove from Dashboard, remover do dashboard também. Bom, vamos voltar aqui agora de novo nos grupos de recursos. Resource Groups, veja que ele demora às vezes um pouquinho para ele aparecer, isso é normal, tá? Ele criou o grupo de recurso, mas aqui só está aparecendo um. Existe o botão Refresh aqui que você pode clicar. Nesse momento, com certeza, ele não vai aparecer. Normalmente, esse processo aqui leva uns 2 minutos, 3 minutos para ele aparecer para você. Mas se você quiser, você pode entrar através, aqui de cima vai aparecer, e ele te mostrou que criou o grupo de recurso, né? Lá no Notifications. Aí você vai Go to Resource Group. Bom, aqui dentro nós não temos nada, tá vendo? Aqui dentro vale a pena ressaltar alguns pontos bem interessantes do grupo de recurso. Veja no menu aqui à sua esquerda que quando você clicar, a primeira opção é Overview. Ela vai te mostrar todos os serviços que você tem dentro desse grupo de recurso. Aqui dentro eu posso criar, através do botão Add aqui em cima, posso criar qualquer tipo de serviço computacional. Aqui no Active Log, ele vai te mostrar quais são as atividades, os logs de atividade dentro desse grupo, dentro desse Resource Group. Quais são os logs? Alguma coisa que aconteceu anormal, se você está tendo algum tipo de utilização de nuvem fora do padrão, aqui é o log, tá ok? O terceiro item que nós temos aqui é o Access Control. Esse Access Control é o seguinte, cada grupo de recurso você pode delimitar quem tem permissão para acessar isso. Então, vamos só criar aqui para ser um pouquinho mais prático. Eu vou criar aqui, vou clicar em ADD. Ele vai me perguntar o que você quer colocar aqui dentro. Eu vou criar um Web App. Então, criar um Web App aqui. Vou clicar nele. E aí, eu estou criando um Web App, veja, dentro da subscrição Visual Studio Enterprise que a gente criou, que é free, no Resource Group Produção. Temos dois, Academia.net e Academia.net Produção. Eu vou escolher aqui Academia.net Produção e vou clicar aqui, vou chamar de Exemplo Produção Academia. Tá? Ele vai me dar, isso é muito interessante no Microsoft Azure, ele vai me dar aqui logo um DNS pronto, que é o azurewebsites.net. Então, o meu site vai chamar exemploproduçãoacademia.azurewebsites.net. A forma de publicação, ele também vai falar assim, você quer através de código ou você quer através de container? Veja que as duas opções são válidas. Nesse caso, vamos imaginar que eu vou subir um site ou um serviço através de .NET Core, ou seja lá qual for. Para isso, eu tenho que falar para ele qual é a stack que eu vou trabalhar. Isso é bem legal no Microsoft Azure. Veja que nós temos aqui .NET Core, temos ASP.NET, as versões mais antigas, temos Java 8, Node, PHP, Python e diversas outras opções. Nesse caso aqui, vamos colocar um .NET Core 3.1 e o próximo passo seria, você quer trabalhar com Linux ou com Windows? Vou trabalhar com Linux aqui, tá? Normalmente os valores de Linux são mais baratos do que o Windows e mais uma vez ele está falando qual é a região que você quer trabalhar. Como o nosso Resource Group está no Brasil,
eu vou escolher aqui para que a gente trabalhe também no Brasil. Veja que você pode tanto escolher aqui ou você pode digitar. Eu digitei no caso BRA, apareceu aqui Brasil South, tá ok? Bom, aqui pessoal, está entrando um plano também, um Linux Plan dentro do Brasil e abaixo é qual é a capacidade que nós teremos. Veja aqui que está aparecendo Premium V2 P1. Existe um botão aqui que chama Change Size. Eu vou clicar nele e é aqui que acontece a mágica. Bom, quando você cria qualquer tipo de recurso, você tem três formas de trabalhar de forma geral. Você pode ter um aplicativo para produção, e aqui é onde você vai escolher qual é a capacidade que você quer, ou seja, qual é o tipo de serviço e qual é a velocidade que você quer. Cada um desses daqui existe um custo, tá? Então, por exemplo, ele já traz logo de cara aqui para mim uma máquina de produção com 3.5 GB de memória e com a capacidade aqui de 210 total ECU da CPU. Como é um aplicativo de teste, existe a opção aqui Dev Test. Eu vou clicar, ele vai me dar uma máquina menor, 1 GB de memória e ela é grátis, até 60 minutos por dia de utilização. Eu vou clicar em Apply, tá ok? Mas lembre-se, mesmo sendo uma conta grátis, isso influencia totalmente a forma como você trabalha com cloud. Eu vou clicar aqui de novo em Free e vou pegar esse 1 GB de memória. O custo que eu estou alocando para minha máquina vai ser bem menor. Eu vou dar um Apply e aqui eu vou fazer um Review mais Create no botão abaixo à esquerda, o botão azul aqui. Isso aqui ele vai provisionar para mim essa máquina de acordo com o que eu acabei de escolher. Ele vai me mostrar qual é a subscription, ele vai me mostrar o que está acontecendo aqui e aí eu vou conseguir trabalhar em cima disso. Por algum motivo aqui, ele falou que esse deploy não vai ser válido para mim. Isso pode acontecer, tá, gente? O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar para ficar uma coisa mais real, não ficar tão didática. Vou escolher Windows, por exemplo. Tá ok? A gente escolheu Linux. Por algum motivo, ele falou que a minha conta não ia poder criar dentro desse Linux. Eu vou voltar aqui, selecionei o Dev Test, mesma infraestrutura, tá? Uma máquina mais baratinha. Vou dar um Review mais Create. Ele vai validar para mim, é o que ele está fazendo. Nesse caso agora, ele deu certo, tá? Ele falou, olha, essa é a sua subscription, você vai trabalhar aqui em cima do seu sistema operacional Windows no Brasil, o seu SKU, ou seja, o serviço, o produto que eu estou pegando, ele é grátis e eu estou utilizando uma infraestrutura compartilhada, é o cloud público, eu não estou reservando uma infraestrutura própria para mim. E aí eu vou dar um Create aqui. Veja que aqui em cima, de novo, existe aqui o Notification. E ele está me falando, olha, o seu deployment ele está em progresso. As coisas em nuvem, elas acontecem de uma forma que o servidor remoto lá na Microsoft, dentro do data center deles, eles têm que criar toda a infraestrutura para mim. Provavelmente, nesse momento que eu estou te explicando aqui, ele está indo lá, está criando um novo site no IS, está criando todos os pools para mim. Esse é o trabalho que a gente falou que talvez a sua equipe interna teria. Então, imagina que você tem que subir um site para amanhã. Amanhã tem que estar no ar. E você não tem hardware, você não tem software. Você não conseguiria possivelmente fazer isso. Veja que ele já falou para mim aqui, ó, que já está pronto. Então, em menos aí de 30 segundos, a gente acabou de subir um sistema operacional Windows, a gente acabou de criar um site no IS e ele vai criar para mim um exemplo inicial de um site, de um web app. Bom, ele também chama isso de recurso e eu também posso mandar isso aqui para o meu dashboard. Eu vou clicar no Go to Resource para ir até esse recurso e veja que o meu site já está funcional, inclusive com uma URL aqui em cima. Vamos clicar nela e vamos ver o que vai aparecer na internet. Esse site provavelmente já está público, já está funcional. Então eu poderia criar aqui na minha máquina um novo site ou um novo aplicativo e já fazer um deploy para lá. Tá? A partir daqui, eu já tenho um total monitoramento do que está acontecendo e posso fazer toda a parte de acesso também nesses recursos aqui.